Caros amigos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2025 aqui no Alex Crypto. Espero que a passagem de ano tenha sido boa, espero que, ou melhor, desejo que os vossos objetivos para 2025 se concretizem. Obviamente que em primeiro lugar desejo a toda a gente muita saúde e depois desejo que o Bitcoin chegue a $1 milhão. Portanto, eu acho que toda a gente se iria identificar com estes dois desejos. Portanto, vamos ver se temos essa sorte. Principalmente o primeiro temos que ter, que é saúde. Depois o segundo vai ser um bocadinho mais difícil. Mas agora a sério, que as vossas vidas pessoais e profissionais tenham um bom ano e também para os vossos familiares e também para os vossos amigos. Tudo corra bem, está bem? Vamos continuar então aqui a trabalhar, meus amigos. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, carreguem no gosto, porque ajuda-me efetivamente o canal a crescer. Tenho como objetivo para este ano chegar aos 20 mil subscritores, vamos lá ver, conto convosco para isso e obviamente tenho que trabalhar e muito para atingir esse objetivo. Então vamos falar de trabalho, ok, Bitcoin neste momento trabalhou, mas não trabalhou tão bem no mês de dezembro, porque teve uma retração de 2,85%, ficando um pouco abaixo daquilo que é a média anual, média do mês de dezembro, que é 4,75% positivo. Mas não é assim uma diferença tão significativa. A realçar é que não se concretizou o que costuma acontecer quando nós temos um setembro positivo, que é depois termos 3 meses seguintes a verde. E isso não aconteceu tal como tinha acontecido em 2015, 2016, 2023. Relativamente a janeiro, a média é apenas de um crescimento residual de 3,32%. Portanto, costuma ser um mês mais calmo para BTC, em média. Evidentemente que há anos em que a Bitcoin em janeiro sobe muito, como 39% em janeiro, 29% em 2020, ou cai 25% em 2018 e 33% em 2015, mas a média exatamente poderá ser um mês mais parado e depois ter um fevereiro-março mais bullish, porque aqui a média é 15% em fevereiro e 13% em março. Relativamente a 2024, os tokens que cresceram mais, sinceramente não é grande surpresa, porque nós estamos a falar de ativos muito pequeninos e a nível percentual de subida, aquilo que corre bem dá ganhos muito significativos. Portanto, foi a inteligência artificial e não foi as memecoins, que normalmente costumam ser apenas e só as memecoins, mas desta feita foi também a inteligência artificial que se destacou em 2024, vocês podem ver aqui neste gráfico. Portanto, efetivamente as Layer 1s, o DePIN, o DeFi, o Gaming teve bastante abaixo, L2 foi uma desilusão em 2024, mas podemos ver então no topo das preferências foi inteligência artificial, memecoins, RWA e blockchains Layer 1. Permitam-me agora falar sobre uma plataforma que permite diversificar os nossos investimentos. Não quer dizer que vocês o façam, não quer dizer que vocês tenham que seguir aquilo exatamente que eu faço, mas na minha opinião não faz sentido ficarmos apenas limitados a um tipo de investimento, seja qual ele for, ok? Para mim acho que devemos abrir horizontes e 2025 é claramente um ano que eu pretendo também abrir horizontes ao nível de investimentos. E a Mintos é uma plataforma que me permite exatamente fazer isso, porque ela tem a possibilidade de eu investir em empréstimos, tem a possibilidade de eu investir em obrigações, permite também investimento no imobiliário, mas atenção, eu não estou a comprar casas, digamos assim, eu não estou a investir numa casa física, mas no título da dívida desse imóvel. Permite também investir em ETFs e o que é extraordinário é que a quantia que eu preciso para investir ronda cerca de 50 euros, ou seja, não é um investimento que me possa comprometer no futuro. A Mintos já é uma plataforma que existe desde 2014, está devidamente regulada pelo Banco Central da Letónia, cumpre os normativos legais a nível da União Europeia, não se aplica ao MiCA porque eles não estão expostos a criptoativos e já tem cerca de 500 mil utilizadores registados, gerem 600 milhões de dólares em ativos e têm uma garantia até 20 mil dólares. Eles neste momento têm uma campanha muito interessante que termina no final do mês, em que vocês, se depositarem cerca de 1000 euros, vão ter um bónus de 50 euros, se depositarem 2500 euros, vão ter um bónus de 75 euros, 5100, etc, até chegar aos 500 euros de bónus se fizerem um investimento de cerca de 20 mil dólares. Vocês convém lerem, obviamente, todos os normativos, porque convém sempre ler tudo para ficar tudo explicadinho, mas parece-me a mim que é uma forma muito interessante de começarmos a ficar expostos a outro tipo de investimentos e a Mintos permite
fizer exatamente isso. Eu vou deixar na descrição deste episódio exatamente um link em que vocês podem carregar diretamente para usufruir desta campanha. Vai-vos também aparecer uma janelinha no final do episódio em que vocês podem carregar no símbolo da Mintos para também aceder a esta campanha. Portanto, aproveitem, meus amigos, parece-me que efetivamente uma boa alternativa. Porquê é que o Bitcoin neste momento está a subir? Porque houve uma diferença, houve um aumento agora de exposição por parte dos investidores em BTC. E nós podemos ver exatamente isso neste Aggregated Open Interest Delta, em que sempre que há uma inversão, ou seja, para verde, ou quando costuma acontecer essa inversão, a tendência de Bitcoin é subir um pouco durante algum tempo. Portanto, vamos ver se exatamente isto se concretiza, mas para já, neste gráfico, as coisas estão efetivamente bullish no curto prazo. Podemos ver a nível de TA que nós fizemos então bounce na Moving Average de 50 períodos. Fizemos também aqui suporte nesta base deste canal paralelo, que para mim é a zona aqui dos $92 mil a $90 mil. E neste momento quebramos um canal, um possível, não vou dizer canal porque aqui só tínhamos aqui um toque, mas aqui esta resistência diagonal que vocês podem ver aqui. Eu continuo a achar que enquanto nós não fizermos um novo alto mais alto, não estou bullish relativamente ao preço de Bitcoin, e principalmente esta zona aqui dos $100 mil para mim é muitíssimo importante. Aliás, eu fiz um episódio há tempos a dizer que até passarmos os $100 mil não vou estar muito bullish relativamente a Bitcoin, e eu acredito que nós possamos mais estar num movimento de lateralização ou mesmo um movimento corretivo não muito significativo, ou seja, radical, do início de um bear market, ok? Se nós olharmos para uma perspectiva mensal, as coisas, apesar de na diária estarem relativamente positivas, na mensal isto para mim é um sinal de aviso. E seria responsável da minha parte estar-vos apenas a dizer assim: não liguem a isso, essa vela, essa shooting star que ali está formada no mês de dezembro, não significa nada, por norma não acontece nada. Não é verdade. Portanto, eu tenho que infelizmente dizer aquilo que está a acontecer, e basta vocês olharem para estas setinhas cor de laranjas para verem onde nós tivemos também no passado a mesma tipologia de vela, e reparem o que é que aconteceu, certo? Portanto, isto é factual. Em 2021 tivemos uma queda do bear market, em 2020, em fevereiro de 2020 tivemos o crash do Covid logo a seguir, e em julho de 2019 tivemos uma série de meses depois a cair. Portanto, nós neste momento estamos a fazer essa vela de rejeição, tal como quando acontece o oposto e temos exatamente na base de uma tendência de queda uma vela de pressão de compra, neste caso um martelo, como aconteceu em dezembro de 2018, como aconteceu também em março de 2020 e como aconteceu em junho de 2021, normalmente o discurso também é bullish porque estamos aqui na iminência de ter uma inversão desta tendência de queda para uma tendência de alta. Portanto, vamos ter cuidado com muitas euforias, na minha opinião. Esta vela vai ter que se desenvolver. Para mim, só será anulada quando nós ultrapassarmos o seu topo, que é a zona dos 107. Reparem o que aconteceu em agosto de 2019. Nós tivemos uma subida praticamente ao topo da vela anterior e depois tivemos uma queda e continuámos a cair nos meses seguintes. Eu acho que vai depender muito da narrativa Trump, o que é que vai ser feito no início, agora em janeiro, quando ele tomar posse, mas tinha-vos trazer aqui isto, não quero deixar ninguém deprimido, nem pensar que vamos para um bear market ou assim, mas tenho que alertar para esta situação, está bem? Até porque, reparem bem o que está acontecendo nas velas de renco. Nós estamos a ter a primeira vela de renco que já não tínhamos há uma série de tempo, e estas velas de renco, atenção, não têm consideração nem volume, nem têm consideração oscilação do preço entre estes quadradinhos, portanto elas só mudam quando é construído novo quadrado e para isso o preço tem que se movimentar. Mas no passado, quando nós tivemos esta inversão de tendência verde para vermelho, nós podemos ver que em 2021 Bitcoin caiu 52%, em outubro de 2021 caiu 76%, e mais recente, em 2024, lembram-se seguramente, nós tivemos aquele período de lateralização durante 7, 8 meses em que Bitcoin caiu no total 24%. Eu sinceramente inclino mais para esta fase, ok? Esta última fase, e repetimos um bocadinho isso,
E em último caso, uma retração um bocadinho mais profunda, mas não acredito que seja 50% de longe, e não acredito de todo, pelo menos eu dou uma probabilidade muito pequenina para um bear market neste momento estar a iniciar-se. Portanto, no curto prazo, quando eu digo curto prazo, uma questão de dias, sim, o mercado pode estar em tendência de alta, mas depois, se calhar, é preciso ter algum cuidado porque esta vela mensal vai ter que ser desenvolvida. Para 2025 e, quiçá, para 2026, que também seria extraordinário. A nível de vela anual, 2024 não deu nenhum sinal de aviso, portanto, é uma vela tremendamente bullish, como nós podemos aqui constatar. E é a primeira vez que fechamos o corpo de uma vela acima dos 45 mil dólares, portanto, numa perspectiva anual. E agora toda a gente está na expectativa de vela vermelha, 3 velas verdes, vela vermelha, 3 velas verdes, vela vermelha, 3 velas verdes. Vamos lá ver se vamos ter uma vela verde também. Seria muito atípico termos uma vela vermelha, mas há sempre uma primeira vez para tudo e é apenas e só para vocês não colocarem na cabeça que isto está no código de Bitcoin ter 3 anos verdes, 1 ano vermelho. Está o halving sim, mas isso não significa preço, está bem? É apenas isso só. Mas eu estou bullish, amigos. Se eu tivesse que apostar, neste momento, eu apostaria que Bitcoin vai terminar 2025 a verde. Agora, mais no curto prazo, porque é que eu ainda não estou muito otimista relativamente a esta subida que está a acontecer hoje? Porque não tivemos nem capitulação pelo tempo, nem tivemos capitulação pelo preço, certo? A retração de Bitcoin é uma retração que eu considero perfeitamente normal e quando isso sim é, leva-me a algumas dúvidas relativamente ao desempenho de Bitcoin nas próximas semanas. E nós podemos ver que a nível de sentimento no mercado, no Twitter, ainda é muito bullish. Podemos ver aqui neste gráfico, está aqui claramente com estas bolinhas verdes. A nível de sentimento no Fear Green Index, deu-nos aqui um sinal de alerta porque nós perdemos a zona aqui dos 70 pontos e podemos estar a fazer um bearish retest, ok? Precisamos de facto passar para cima dos 70 pontos, que poderá até acontecer hoje. Vamos lá ver como é que isto fecha, porque isto está relacionado com o dia de... Não, isto é dia 2, peço desculpa, dia 2. Ok, pensei que estava desatualizado, mas não. Portanto, vamos ver como é que isso desenvolve. Mas, para mim, perdemos aqui estrutura, pode ser um bearish retest, só para ter atenção a isso. Ao nível de liquidações, estive à procura, tive que subir um pouco para um time frame mais longo, 3 meses, porque quer na mensal, quer na semanal não se via nada significativo. E aqui, segundo os nossos parceiros da iBlock Capital, também vocês podem subscrever, e está um link na descrição para o fazerem, podemos ver que a zona de liquidação mais significativa está na zona dos 88 mil dólares, 86, e depois temos a zona aqui dos 78 mil dólares. Lembrem-se que o gap está na zona dos 77 mil dólares. Agora, relativamente a possíveis suportes, temos aqui também a zona das baleias, as mais recentes baleias, que estão com um preço médio de aquisição de 81,2 mil dólares. E se vocês virem, por norma, Bitcoin tem, mais cedo ou mais tarde, vai tocar nessa linha, neste caso esta linha que está aqui a roxo, e esta linha vai ter tendência para subir, na minha opinião acho que sim, desde que o Bitcoin se mantenha em tendência de alta, mas reparem por exemplo o que aconteceu aqui mais ou menos ali em fevereiro, acho eu, viemos praticamente tocar nessa linha, depois ali abril, maio também viemos tocar nessa linha, e por vezes caímos mesmo abaixo deste suporte das baleias mais recente, muito diferente das baleias de longo prazo que têm uma aquisição de 30 mil, o preço médio de 30 mil dólares em BTC. Quem dera MicroStrategy ter esse preço. Acho que eles têm para aí 96 a 97 mil dólares, mas evidentemente que é outra realidade porque eles têm muito mais dinheiro investido. Agora, independentemente daquilo que pode acontecer, a nível de fundamentos continua intacta Bitcoin. Para 2025 acho que continua tudo muitíssimo bem. Reparem, a nível de notícias de adoção não param, são praticamente diárias. A Guarantee BBVA Crypto, uma plataforma turca de custódia de criptomoedas sobre o BBVA, o segundo maior banco espanhol, está prestes a abrir serviços de negociação de criptomoedas ao público. A empresa de educação focada em inteligência artificial, a Genius Group, comprou cerca de 10 milhões em Bitcoin e está a planear investir pelo menos 90% das suas reservas em Bitcoin, há valentes. A Tether acabou de ser apanhada a comprar 700 milhões de dólares e eles não comunicaram, mas como é óbvio, na blockchain tudo se sabe. Então eles compraram exatamente 700 milhões de dólares em Bitcoin no dia 30, portanto também é evidentemente um sinal bullish para a BTC. O gerente sénior do portfólio da Global Investments, Thomas Martin, revela que a empresa atualmente tem
10% do seu portfólio em ouro e que poderá aumentar as suas participações em Bitcoin, mas provavelmente abaixo de 5%. Lembro que a BlackRock recomendou um investimento de cerca de 2%. Também dizer que o governo de transição sírio está a planear legalizar Bitcoin para promover a recuperação económica. Uma iniciativa suíça para incluir Bitcoin na sua Constituição avançou para a sua fase de revisão. Muito interessante esta notícia. O tesoureiro australiano Jim Chalmers diz que a criptomoeda Bitcoin pode modernizar o sistema financeiro do país. Peço desculpa, não é Bitcoin, ele está a falar mesmo criptomoedas no geral, mas nem todos concordam. Já se começa a falar então nisto na Austrália. E depois temos Hong Kong também, que está a explorar Bitcoin no seu fundo, numa plataforma, eles chamam-lhe Exchange Fund, e que, porque Hong Kong tem aquela coisa mista, não é? Eles são um país, mas têm dois sistemas. Portanto, isto pode ser muito vantajoso também para Hong Kong, que está claramente a ser visto como uma hub. Nós também podemos ver que a nível de força do ativo, que é Bitcoin, sempre que há crises, Bitcoin comporta-se melhor do que o SP500 ou o ouro. Nós podemos ver exatamente isso, desde, por exemplo, na escalada da tensão Estados Unidos-Irão em 2020, ao fim de 10 dias Bitcoin já estava a subir 12%, ao fim de 7 dias 20%, comparado com o SP500 estava aqui 7% e o ouro só estava a subir 6%, e podemos ver, basta vocês olharem para o gráfico, não vou estar aqui a dizer isto tudo, que há mais verdes do lado do Bitcoin, quer nos 10 dias, quer nos 60 dias, quando ocorrem as crises. Isto para dizer o quê? Porque se em 2025 nós tivermos um fenómeno de uma crise qualquer, Bitcoin obviamente que irá reagir de uma forma negativa, como acontece em todo lado, mas depois a probabilidade de recuperação mais rápida é efetivamente para Bitcoin. Agora, há coisas que em 2025 pelos vistos vão se manter, infelizmente, e nós tivemos o Sr. Elon Musk a fazer das suas, porque mudou a sua fotografia e o seu nome na sua plataforma, que é o X, para Kekios Maximus, e o que levou a disparar este token de cerca de 2000 e tal %, ou lá o que é que foi, espero não estar enganado, mas subiu muito. Teve uma alta de mais de 1000% em apenas 4 horas. Eu ainda não entendo porque é que as pessoas compram aquilo que este senhor diz. Se calhar são bots, não sei. Ou então se calhar sou eu que não estou a ver bem a coisa, mas eu acho que isto é de extremo risco, porque neste momento também ele já mudou o nome e o ativo caiu para 80% ou 90%. Portanto, isto para mim é ilegal, aquilo que está a ser feito por Elon Musk, continuo a dizê-lo, mas pronto, este senhor neste momento então com quem anda, provavelmente vai sentir-se cada vez mais imune a fazer estas coisas que para mim só têm um nome: manipulação de mercado. Agora, Solana está neste momento a reagir de uma forma bastante positiva, porque teve um mês de dezembro bastante bom, porque ela, a nível de DEX, teve um volume recorde. Portanto, efetivamente é um bom sinal. Toda a gente falou do Pump of Fun e que Solana, isto e aquilo, e que só é uma plataforma só para meme coins, blá 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 blá. Não é verdade. Solana é uma L1 muito forte. Tem dado cartas este ciclo, seguramente vai continuar a dar cartas também, pelo menos é essa a minha perspectiva, e ela brilhou no mercado com um volume recorde a nível de plataformas DEX. Aliás, está-se a falar de uma forma cada vez mais intensa na aprovação do ETF de Solana para 2025, aqui na Polymarket, já há uma probabilidade de 75%, dessa aprovação, e efetivamente pode levar então uma narrativa de subida de BTC até essa notícia ser concretizada ou não. Se não for, então, se for rejeitado, evidentemente que poderá ter consequências para o preço de Solana. Mas isto, efetivamente, que é bullish para 2025 para Solana. Agora, mudando um bocadinho da agulha, falando sobre outras coisas. Para a minha surpresa, a senhora Christine Lagarde, que tem tanto com que se preocupar na Europa, falou que está a pensar então, ou melhor, estão a falar no progresso contínuo em direção ao euro digital. Pelos vistos, está mesmo a querer ser feito este euro digital. Lembro que do outro lado do Atlântico, Donald Trump já disse que CBDCs, que não vai ser com ele e que isso não irá acontecer. Espanta-me ver a Europa a querer seguir esse caminho, sinceramente. Não é boas notícias para ninguém, e não é precisamos estar atentos, quer dizer, isto cai-nos do colo e uma pessoa pode não fazer grandes coisas, não é? Mas, evidentemente, se calhar cada vez mais vai ser importante ativos que mantenham a nossa privacidade, mesmo que, se calhar, tenhamos que ir para blockchains que podem ser mais ou menos conhecidas.
mas efetivamente parece-me que as CBDCs não serão o caminho certo para uma questão de confiança, porque nós podemos de facto ter uma CBDC, mas com reservas a nível de privacidade, porque senão isto vai ser muito complicado, meus amigos. Não é querer fugir a nada, é apenas e só um direito que é inalienável, que as pessoas têm direito à sua privacidade e as pessoas não têm que saber tudo sobre toda a gente. Portanto, isto para mim, efetivamente, é um dado, deve ser um dado adquirido numa sociedade que se diz moderna e madura. A Rússia, pelos vistos, está a querer fazer a mesma coisa, portanto, vai obrigar bancos e instituições a adotarem as suas CBDCs. Estão a ver que tipo de país é, estão a ver que líder é que tem, ok? E agora a Europa está a pensar a fazer a mesma coisa. Portanto, isto para mim é claro, um problema. Agora, por fim, para finalizar, encontrei este gráfico que é muito interessante. Isto é o ETF do ouro. E quando foi criado este ETF, o ouro estava com cerca de 2 trilhões de dólares de market cap. Curiosamente, Bitcoin está com 2 trilhões de dólares de market cap. Mais ou menos isso. O que nós podemos ver a seguir é que nós tivemos cerca de 6 anos em que o ouro subiu cerca de 300%. Portanto, meus amigos, isto é sempre um bom pronúncio. O capital institucional está cá, chegou em 2024, vai estar em 2025 e acredito que 2025 então vai ser também um ano feliz para todos aqueles que investem em Bitcoin e em criptóativos. Vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos, abraços e até lá.